mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Arthur Sanches, recém-saído do hospital, tenho o prazer de convidar o Sr. Gilson para uma reunião esta noite em sua residência da Gávea. O não comparecimento... Pelo que vejo, Arthur ainda não se conformou. Arthur Sanches, recém-saído do hospital... Tenho o prazer de convidar a senhora Fernanda para uma reunião esta noite em sua residência na Gávea. O não comparecimento implica... Curioso. O que será que meu cunhado pretende fazer? Arthur Sanches, recém-saído do hospital, tenho o prazer de convidar o Dr. Monteiro para uma reunião esta noite em sua residência na Gávea. O não comparecimento implica numa acusação. Vamos ter novidades esta noite. E é claro que eu não posso faltar. Meu bem, alguma notícia desagradável? Mais ou menos, Elizabeth. O velho Sanches está planejando qualquer coisa. Veja o bilhete que nos mandou. Arthur Sanches, recém-saído do hospital, tem o prazer de convidar o Sr. Paulo e Dona Elizabeth para uma reunião esta noite em sua residência na Gávea. Mas aquele malvado ainda tem coragem? Escute o resto. Ora. O não comparecimento implica numa acusação de assassinato. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Os Cinco Suspeitos. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. Pronto, Catarina. Aqui estou. Mas eu não posso me demorar muito no portão. Essa noite eu estou de serviço. O que é que você quer? Escute, Haroldo. Eu tenho medo do que possa acontecer essa noite aqui em casa. Por isso eu queria lhe pedir que ficasse por perto enquanto durar a reunião. Que reunião é essa? Eu lhe explico. O meu patrão, o Sr. Arthur Sanches, saiu há 2 dias do hospital e agora está querendo se vingar. Vingar de quem? Será possível que você não saiba do que aconteceu nesta casa no dia 8 de março passado? Todos os jornais falaram. Eu não li nada a respeito, não. O que aconteceu? Alguém tentou matar a tiros o Sr. Sanches e a mulher dele. Eu tinha saído naquela noite. Quando voltei, a casa estava em polvorosa. Dona Aurora tinha morrido e o Sr. Sanches fora levado para o pronto-socorro em estado grave. E pegaram o atirador? Até hoje não descobriram o culpado. O patrão levou um tiro nas costas que lhe varou o pulmão. E Dona Aurora levou outro tiro no coração. Morreu na mesma hora. Onde ocorreu o crime? No quarto deles, no sobrado. Uma janela foi encontrada aberta. Por isso a polícia disse que devia de ser ladrão. O assaltante levou o revólver? Não. Deixou cair quando fugia. Caiu bem embaixo da janela do quarto.
mas estava limpo de impressões digitais. O patrão foi operado e internado no hospital. Voltou anteontem para casa e veio fuzilando de raiva. É natural. Ele não viu quem o alvejou? Disse que não sabe. Disse que estava de costas para a janela quando ouviu um tiro e sentiu uma dor nas costas. Aí perdeu os sentidos. Nem sabia que a mulher estava morta. Eu compreendo. Agora me explique. Por que é que ele quer fazer essa reunião essa noite? Quer descobrir o culpado por seus próprios meios, já que a polícia não descobriu. Na opinião do Sr. Sanches, o assaltante não era um ladrão, e sim alguém que o odiava e queria matá-lo. Ele acha que foi um homicídio premeditado. E não suspeita de ninguém? Bom, eu acho que ele suspeita de 5 pessoas de suas relações, inclusive a irmã da Dona Aurora. É por isso que quer reunir esses 5 suspeitos aqui em casa para ver qual deles matou a mulher. E teria sido algum deles ou o seu próprio patrão não teria assassinado a esposa e depois fingido, né? Não, a polícia também suspeitou dele, mas chegou à conclusão de que ele não podia dar um tiro nas próprias costas. Realmente ninguém pode dar um tiro nas costas. Mas então você tem medo dessa reunião? Eu tenho sim. O patrão está furioso. Ontem comprou um revólver e disse que vai desmascarar o assassino, custe o que custar. Eu tenho medo, Haroldo. Você já imaginou o que pode acontecer se o Sr. Sanches descobrir o culpado? Você tem razão. Se o seu patrão está assim tão nervoso, temos que ficar de olho nele. Pois é. A que horas começará a tal reunião? Eu penso que os convidados começarão a chegar depois das 7. Você não pode ficar aqui por perto, meu bem. Olha, se você ficasse por aqui, eu o chamaria no caso de acontecer alguma coisa. Sim, eu vou me comunicar com o delegado e relatar a história. Eu tenho certeza que ele me deixará ficar por aqui. Vamos combinar uma coisa. Das 8 horas em diante, eu e um colega ficaremos naquele barzinho do Largo de São Conrado. É ali mesmo, a 2 passos desta casa. Basta você chegar numa janela e gritar. Está bem assim? Eu conto com você. Mas Deus queira que não aconteça nenhuma desgraça essa noite. Até logo, meu amor. Catarina! Pronto, patrão. Eu estava aqui no corredor. Que horas são? O relógio acabou de bater às 8, patrão. Mas ainda não chegou nenhum convidado. Pois é. Esta noite tudo ficará esclarecido. Não bastam as minhas suspeitas. É preciso ter uma prova. A confissão do culpado é a melhor prova do mundo. O senhor espera que alguém confesse? Sim, Catarina. Você não gostava de sua patroa? Você não gostava daquela pobre criatura que... Dona Aurora sempre foi uma santa para mim. Nós brigávamos muito, mas eu também gostava dela. Num caso desses... Mas por que a mataram, Catarina? Por quê? Não se desespere, patrão. Deus castigará o homem que fez isso. Deus precisa de uma ajuda. Aquilo foi um assassinato premeditado. E o autor só pode ser um dos 5 suspeitos que aqui virão esta noite. Mas eu vou desmascará-lo, Catarina. E hei de resolver esse mistério. De uma forma ou de outra, a Aurora será vingada. Vá abrir, Catarina. Começam a chegar os convidados para a noite das suspeitas. Catarina, acho que sou a primeira a chegar. Boa noite, dona Fernanda. Sim, a senhora é a primeira. Como é que sabe que viram outros convidados? O convite não diz nada. Telefonei para o meu cunhado à tarde no escritório. Realmente fiquei muito curiosa com aquele convite. Arthur me explicou tudo. Qual é a disposição dele, Catarina? Depois daquilo que aconteceu, ele deixou de falar comigo. Nem quis me receber no hospital. Creio que o Sr. Sanches falará com a senhora. Aliás, se ele já não contou tudo pelo telefone. Entra, Fernanda. Você é a primeira.
Entre e fique à vontade. Se não me engano, com a morte de Aurora, metade desta casa lhe pertence. É verdade, Arthur. Mas não fui eu quem matou minha irmã. Eu estou fora de suspeitas. Você está apenas fora das suspeitas da polícia. Mas eu sei que você tinha interesse na morte de Aurora. E pelos mesmos motivos, gostaria que eu também morresse. Assim, você seria a única herdeira da fortuna de sua irmã. Você se esquece de que o Dr. Monteiro também está no testamento? O Dr. Monteiro será outro dos meus convidados desta noite. Pensa que vai descobrir o assassino? Se as próprias autoridades não descobriram... Aliás, olha, eu continuo com a mesma opinião de antes. Foi você quem atirou em Aurora e depois virou a arma contra si mesmo. Eu nunca poderia ter dado um tiro nas próprias costas. Além disso, quase morri. Se quisesse fingir, teria dado apenas um tiro no braço. Se não foi você, nem eu. Se não fomos nós... Esta noite saberemos quem foi, Fernanda. Vou reuni-los aqui. Entra, doutor Monteiro, faça favor. Espero não ter chegado muito cedo. Como vai, doutor Monteiro? O senhor já conhece minha cunhada. Espero promover uma agradável reunião esta noite aqui em casa. Prazer em vê-la, dona Fernanda. Eu confesso que não imagino... Arthur está maluco, doutor Monteiro. Sim. Quer nos reunir aqui para nos acusar de um assassinato. Só porque nós estamos no testamento de minha irmã. Arthur, você está enganado. Quando sua mulher morreu, eu nem sabia que ia herdar aquele dinheiro. E sabe mais, eu considero uma impertinência da sua parte. O senhor era o médico particular de Aurora. Portanto, deve ter todo o interesse em saber quem a matou. Todo mundo sabe que foi um ladrão. E não roubou nada porque não houve tempo. Os vizinhos ouviram os tiros. Não, doutor Monteiro. Não foi um ladrão. E eu hei de provar. Boa noite, Catarina. Boa noite. Arthur está? Recebi um convite misterioso. Entre, senhor Gilson. O patrão está na sala com os outros convidados. Temos outros convidados, né? Pensei que fosse só eu. Felizmente, eu não gostaria de ficar a sós com o meu ex-amigo de infância. Olá, Arthur. Não sou seu amigo, Gilson. E você sabe muito bem disso. Você não passa de um patife. Arthur, não vim aqui para ser ofendido. Se você tem alguma coisa contra mim, diga logo. Como de costume, eu fui o último a saber, Gilson. Mas acabei sabendo. O que vale é que a Aurora, com todos os seus defeitos, tinha a virtude da honestidade. Ela jamais deu ouvidos às suas propostas de amor. Nunca fiz propostas à Aurora. Éramos apenas dois bons amigos. Você gostava de Aurora e sempre foi rechaçado em suas investidas. Então deve ter ficado com ódio daquela que amava e de mim também, por ser o marido dela. Prove que eu tenha assassinado sua mulher e atirado em você. Nem a polícia pôde provar. Quanto ao fato de eu gostar de Aurora, eu tinha que ter pena dela. Você sempre foi um carrasco para sua mulher. Muitas vezes ela me confessou as torturas que sofria nas suas mãos. E dizer-se que ela o amava. Eu também a amava. E mataram-na. Mas esta noite saberei o nome daquele que a matou. Sente-se, tome um drink. A reunião ainda não começou. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite, dona Elizabeth. Os senhores são os últimos a chegar. Agora que todos estão comodamente sentados, peço um minuto de atenção. Um minuto é muito tempo, senhor Arthur. Principalmente para quem vai dizer umas coisas que todos nós sabemos. Exatamente, Paulo. Você e sua mulher também conhecem muito bem o motivo dessa reunião. Quem tem culpa no cartório está sempre de pé atrás. Vocês sabem que entre nós existe um assassino. Bom, isso é o que você diz. Prove, se for capaz. Para isso os reuni aqui esta noite.
Quero saber quem foi que tentou me matar. Não tenho provas das minhas suspeitas. E, para dizer a verdade, suspeito de todos. De todos. Você está doido, Arthur, está doido. Eu sempre fui um médico atencioso para com você e sua esposa. Eu nunca teria coragem de pegar uma arma. Não se sabe, né, doutor Monteiro? Tu quer saber essa estupidez partindo de você? Tenha que ser desculpado. Você sim, Gilson, tem o estofo de um pistoleiro. Ninguém sabe se não foi você o assassino. Todo mundo diz que Dona Aurora recusou suas propostas. Você queria fugir com ela, não é verdade? Eu e Aurora éramos apenas amigos. Eu sou amigo de infância de Arthur. Não foi eu quem ganhou milhões com a morte de Aurora. Eu não estava no testamento dela. Nem sempre é apenas o dinheiro o móvel de um crime, Gilson. Pode ser o ódio ou a vingança. Pode ser até amor. O ódio? Eu sei onde o senhor quer chegar, senhor Arthur. O senhor suspeita de meu marido. Pois bem, tem razões para suspeitar. Dele e de mim também. Neste momento, mesmo ao vê-lo aí falando conosco, eu tenho vontade de pegar nessa garrafa aí. Calma, querida. Não torne as coisas piores. Esse velho maluco não pode nos fazer maior mal do que já nos fez. Pode ser que você já tenha esquecido, Paulo, mas eu não me esqueço. Você trabalhava na empresa dele e ele o despediu de uma hora para outra. Porque seu marido é um bêbado, Elizabeth. E eu não tolero bêbado no meu escritório. Bêbado ou não, eu ia fazendo o que podia. O senhor me despediu e me perseguiu de todas as maneiras, tornando a minha vida um inferno. Elizabeth está aí para dizer, mas eu não matei ninguém. Embora tivesse vontade de fazê-lo, poderia matá-lo realmente, porque eu odeio. Mas não fui eu que... Cale-se, Paulo. O que ele quer é que você se comprometa. Justamente. Vou atirá-los uns contra os outros para ver se encontro o assassino. Quanto a mim, previno-os de que estou armado. Pobre de quem tentar me matar como antes. Estou armado e atento aos gestos de todos os suspeitos. Mas talvez o assassino não queira mais nada comigo, e sim com qualquer testemunha. Qualquer pessoa que possa comprometê-lo. Cuidado, meus queridos inimigos. Se desconfiarem de alguém, se tiverem alguma suspeita, tratem de falar. Falem enquanto é tempo. Pode muito bem ser que a morte esteja à espera de um de vocês, se o culpado não for preso esta noite. Compreendo o seu jogo, Arthur. Você pretende atirar uns contra os outros, hein? Meus parabéns. Está obtendo êxito. Todos nós, depois das suas palavras, estamos olhando atravessados nos olhos. O assassino que eu procuro é um dos senhores, Dr. Monteiro. E ele acabará por se desmascarar. Você pretende se vingar cometendo outro crime? Não. O meu plano é mais sutil. Quero obrigar o assassino a confessar o crime e entregá-lo à polícia. Bem, você me tira um peso de cima. Eu fiquei até com medo que você... Mas em legítima defesa, eu matarei, Dr. Monteiro. Escute, Arthur. Vamos fazer uma aliança só nós dois? Não farei aliança com nenhum dos senhores. Suspeito de todos. Para ser franco, o senhor é justamente um dos meus suspeitos preferidos. Nunca simpatizei com o senhor. Aurora ia muito na sua conversa e diversas vezes discutíamos por sua causa. E eu também não gosto de você, Arthur. Sempre o considerei um déspota, um carrasco. Na qualidade de médico, eu tenho que guardar segredo profissional. Mas se eu pudesse revelar tudo quanto sua esposa me dizia... O senhor sempre tentou atirar a Aurora contra mim. Quem sabe? Talvez estivesse fazendo o jogo de Gilson. Gilson estava apaixonado por Aurora e precisava de um mensageiro dentro de minha casa. Cala essa boca, Arthur. Você está se tornando impertinente. Ele fique sabendo que eu não posso admitir que você está... patrão. O que é, Catarina? Não vão se deitar? A tempestade está feroz e com a chuvarada ninguém vai poder voltar para casa. O senhor não me disse para arrumar os quartos? Sim.
Temos aposentos bastante para todos, desde que o Dr. Monteiro não se incomode de dormir no mesmo quarto de Gilson. Para mim, qualquer lugar serve. Não espero dormir esta noite. O Sr. Paulo e a mulher dele continuam no bar. Devo chamá-los? Não, Catarina. Deixe-os à vontade. Todos devem ficar à vontade para agirem de acordo com seus instintos. Onde está minha cunhada? Estou aqui, Arthur. Aliás, se o Dr. Monteiro me der licença, eu gostaria de dizer 2 palavras em particular. Será que você já tem alguma suspeita? Penso que sei quem foi que matou a Aurora. Lhe deu aquele tiro nas costas. Venha ao meu quarto. Eu vou revelar a você as minhas suspeitas. Ah, sim. Pode ir subindo. Dentro de 5 minutos irei ao seu encontro. Antes disso, quero verificar onde se encontram exatamente todos os meus queridos hóspedes. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Os 5 Suspeitos. Se você prefere assim, minha querida cunhada. Mas no seu lugar eu diria o nome do culpado. Está certo. Esperarei até amanhã de manhã. Boa noite, Fernanda. O que foi que Dona Fernanda lhe disse, hein, patrão? Ela sabe? Diz que sabe, mas não me contou. Pelo que presumo, as suas suspeitas recaem apenas sobre uma pessoa. Gilson. O senhor vai descer? O senhor Paulo continua no bar. Não acha que ele está bebendo demais? Deixe-o beber. In vino veritas. E mais a mais, Paulo sempre foi um cachaceiro. Não morrerá intoxicado por causa disso. Com licença, eu vou ver se as janelas estão bem fechadas. Vai descer, Arthur? Eu vou com você. Eu não tenho sono e um pouco de uísque me fará bem. Vamos, Gilson. Você não ouviu a minha conversa com o Fernando? Não, por quê? Fernando o acusou indiretamente. Mas também não tem provas contra você. Ainda bem. Disse-me que amanhã de manhã fará uma revelação. O Dr. Monteiro já se recolheu? Não, é meu companheiro de quarto, não é? Mas ainda não vi aqui em cima. É possível que também esteja no bar. É possível. Vamos até lá. O Dr. Monteiro não está aqui no bar. Apenas vejo Paulo e Dona Elizabeth. Onde teria se metido? Vou procurá-lo nos fundos da casa. Lá em cima já vimos que ele não está. Sim, procure-o. Eu espero que ele não tenha ido embora sem nos prevenir, né? Olá, Gilson. Aproxime-se do balcão. Eu vou lhe preparar uma boa dose de Scott. Por favor, Paulo. Você está bebendo demais. Conversa, meu amor. Ainda nem comecei. Onde foi nosso bom anfitrião? Está procurando o Dr. Monteiro? Parece que ele desapareceu, não? Deve estar atrás de alguma cortina com medo. Uns andam com medo dos outros. Eu não estou bêbado, Sr. Gilson. O álcool ajuda-me a pensar. Mas felizmente não parece que esteja para acontecer alguma coisa esta noite. Não devíamos ter ficado aqui, Paulo. Eu estou com medo. Bom, olha, eu vou subir para o quarto. Se quiser, pode ficar se embriagando a noite toda. Eu quero dormir. Boa noite, Dona Elizabeth. Espero que tenha um bom sono, mas duvido muito. A minha mulher dorme como uma pedra. Pode haver uma revolução que ela não abre os olhos. Elizabeth é a mulher mais fria e tranquila deste mundo. Aqui estão os copos, Sr. Gilson. Vamos brindar a saúde do homem que deu aquele tiro nas costas do Sr. Sanches. Então, Arthur,
Encontrou o Dr. Monteiro nos fundos da casa? Não, Catarina também não ouviu, depois que estivemos conversando na sala. Eu vou dar uma espiada ali na varanda dos fundos. Se o Dr. Monteiro aparecer, vocês podem me fazer um sinal através da vidraça. Daqui do bar, pelas paredes de vidro, vê-se perfeitamente a varanda. É verdade. Assim, enquanto o senhor procura o seu hóspede, não deixará de nos vigiar. Esta noite, todo mundo virou espião. Escute, Paulo. Você ainda não tem nenhuma suspeita? Não imagino quem seja o assassino. Mas pode acontecer uma coisa. O senhor Arthur Sanches, com toda a sua inteligência, pode estar enganado. O assassino pode ser um de nós. Se tivesse que acontecer alguma coisa... O que foi isso? Foi lá em cima, no sobrado? Exatamente por cima do bar? Parecia a casa de um corpo. Sim. Chame o senhor Arthur na varanda. Aconteceu alguma coisa no quarto da cunhada dele. Arthur! Aconteceu alguma coisa no quarto de Dona Fernanda. Tem certeza? Eu estava na varanda e não ouvi nada. Foi como se alguém tivesse caído pesadamente no chão. E depois ouvimos o barulho da janela do quarto. É melhor abrir a porta. Não dá sinais de vida. Fernanda? Oh, meu Deus. Está caída no chão, ao lado da cama. Está morta. Chame o Dr. Monteiro. Depois de uma coisa dessas, o Dr. Monteiro tem que aparecer. Vejam o rosto dela. Está congestionado. E a língua... Esta mulher foi estrangulada. Não mexam em coisa alguma. Não toquem no corpo. Eu sabia. Tinha certeza de que havia um assassino entre nós. O que aconteceu, pessoal? Por que esses gritos? Entre, Dr. Monteiro. Temos um trabalho para o senhor. Deus. É Dona Fernanda, mas o que foi? Desconfio que minha cunhada foi assassinada. Exatamente como minha mulher. Onde estava o senhor? Procurei-o pela casa toda e não o encontrei. Você não me procurou no lugar onde eu estava. Estava no banheiro. É meu costume tomar uma ducha todas as noites antes de me deitar. Bom, agora eu me lembro. Eu ouvi o barulho do chuveiro quando saí do quarto. Qual foi a causa da morte, doutor? É estrangulamento. Apertaram-lhe o pescoço com uma corda ou coisa parecida até lhe tirarem o último fôlego. Um trabalho metódico e silencioso. Nós não ouvimos nenhum grito. Nada. Apenas a queda do corpo no soalho. Quando o estrangulador a soltou, pelo menos. Pelo visto, ele teve tempo de escapar do quarto. Fugiu pela janela. Olha aqui os seus ossos. As pinturas do parapeito da janela têm esfoladuras, marcando os lugares onde ele pôs os pés. Não podia ter saltado desta forma. Senão eu que estava lá embaixo teria ouvido. Bom, é melhor chamar a polícia, Arthur. Existe realmente um assassino entre nós. E agora os suspeitos são apenas 5. Telefone para o Departamento de Polícia Judiciária. Não tenho meios para chamar a polícia. Não há telefone na casa e a tempestade não deixará ninguém se afastar daqui esta noite. Nós mesmos teremos que resolver este problema. Mas creio que agora não é muito difícil resolver. Nossa Senhora, eu nunca suspeitei que... Mas quem a matou? Quem? Tenha calma, Elizabeth. Acabaremos descobrindo o culpado. É questão de pensar. Dê-me outro copo de uísque. Eu preciso refletir. Você estava dormindo, Elizabeth? Demorou tanto a aparecer? Sim, eu já tinha pegado no sono. Eu durmo logo, de maneira que eu não ouvi. Pois você é uma das únicas pessoas que poderiam ter estrangulado Fernanda. Foi por isso que eu disse ao Dr. Monteiro que o caso não será difícil de resolver. Somos 5 suspeitos, mas 3 deles têm um álibi. Eu e Gilson estávamos no bar quando ouvimos a queda do corpo. E o Sr. Arthur estava na varanda, do outro lado de uma parede de vidro. Olhávamos uns para os outros e sabemos que nenhum de nós subiu ao sobrado. Mas você
E o Dr. Monteiro... Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não chore, bobinha. Claro que não foi você. Você quer dizer com isso que fui eu? Tolices. Eu estava tomando banho no chuveiro. Gilson ouviu o barulho da água. Foi um dos dois, doutor. Se não foi o senhor, foi ela. Talvez haja outra alternativa. Sim, nós ouvimos o barulho da janela ao ser fechada. Está claro que o estrangulador fugiu pela janela. Está claro. Mas podia ter saído e entrado de novo em casa pelos fundos. Elizabeth nunca saltaria de uma janela a 5 metros de altura do solo. Então vamos até lá fora, vamos examinar o terreno. Pode ser, né? Está chovendo muito. Bom, em todo caso, vamos, Arthur. Aliás, eu estou pensando numa coisa. Você estava na varanda quando mataram sua cunhada. Não teria subido pela parede? Eu? Sim. Subir pela parede? Eu não tirei os olhos de cima dele. Posso lhe garantir que o senhor Arthur não saiu da varanda. E ninguém estrangula uma pessoa por telepatia, né? Vamos lá fora. Vamos ver o que encontramos. Não adianta ficar debaixo de chuva. Daqui se pode ver que não há marcas de passos na lama, nem sinais de alguém ter pulado lá de cima. Aliás, como disse, se alguém tivesse pulado, eu escutaria. Olha aqui, uma corda. Há uma corda neste canto. É verdade. Uma corda bastante comprida e resistente. O estrangulador podia ter servido dela para descer pela parede. Assim não faria barulho. Ou para laçar Fernanda na janela e estrangulá-la à distância. É ridículo. Se eu tivesse feito isso, minha cunhada estaria morta ao lado da janela e não na outra extremidade do quarto. Mais uma vez o senhor Arthur tem razão. A explicação do mistério não parece tão simples. E temos que pensar um pouco antes de acusar alguém. A corda está molhada porque permaneceu na chuva pendurada na janela. O diabo, que nenhum de nós está molhado. Sinceramente, eu não vi ninguém no jardim enquanto estive na varanda. Mas há outra possibilidade. O assassino podia ter usado a corda apenas para passar de uma janela para outra, sem o risco de cair. Teria saído pela janela do quarto de Fernanda e entrado por uma janela ao lado, utilizando-se da corda, que depois atirou aqui embaixo. Ora, isso nos leva até aos 2 hóspedes dos quartos contíguos aos de minha cunhada. Eu sei que o meu quarto fica ao lado daquele, mas eu estava dormindo. Eu juro que eu não matei ninguém. Não chore, Elizabeth. Já lhe disse que ninguém pode acusá-la de crime. Existe outro aposento também contigo, aquele onde ocorreu o crime que... É meu quarto. Mas eu não estava lá. Estava aqui embaixo, no bar, conversando com você. Nós dois ouvimos ao mesmo tempo o barulho da queda do corpo. Eu é que não podia ter feito aquilo. Dá licença, patrão. Que foi, Catarina? Eu tô com medo, patrão. O Haroldo não aparece. Haroldo? Quem é esse Haroldo? Meu namorado, patrão. Ele é da polícia, sabe? Eu tinha combinado que ele ficaria na calçada, em frente, pronto a ser chamado a qualquer momento. Agora eu fui chamá-lo e... ele não tá. Não faz mal, Catarina. Tenho a impressão de que nós sozinhos acabaremos por encontrar o culpado. Vá fazer um café bem quente. Vamos todos para a sala. Agora chegou o momento de trocarmos as nossas suspeitas. Continuo pensando que os suspeitos são apenas 2, agora que nós 3 temos bons álibis. Nem eu, nem Gilson, nem Paulo saímos do andar térreo quando estrangularam o Fernando. Bom, se vamos a isso, Arthur, nós também temos álibis. Elizabeth estava dormindo. Eu tomava banho de chuveiro. Ninguém o viu tomando banho, nem viu Elizabeth dormindo. Vocês não têm testemunhas. Mas vou lhes dar o benefício da dúvida. Vamos encarar o assunto por outro prisma. Eu, por mim, só quero encarar esse copo de uísque. Sim, vamos encarar o assunto por outro prisma. Quem lucraria com a morte de Fernanda? 2 pessoas, pelo menos. Arthur, que será o único herdeiro da fortuna da mulher,
E o Dr. Monteiro, que também está no testamento. Você também tinha interesse na morte de Fernanda? Eu? Pouco antes de ser estrangulada, Fernanda me chamou ao seu quarto e me disse que suspeitava de você. Essa história. Eu não sabia disso. Como poderia? Você sabia, sim, porque me viu conversando com a empregada no corredor. Estava atrás da porta de seu quarto e saiu logo depois. Ao saber que Fernanda ia fazer outra revelação amanhã de manhã, você deu um jeito de estrangulá-la esta noite. Eu estava no bar em companhia de Paulo. Você próprio me viu. Não saí de perto de vocês. Não, o meu álibi é tão bom quanto o seu. O nosso álibi é ótimo, Sr. Arthur. Mas eu estava pensando numa coisa. Eu me pergunto a mim mesmo se, quando caiu da cama, Fernanda já não estaria morta. Pode ser, pode ser. O corpo poderia estar deitado na cama, de repente resvalado para o chão. E se foi isso que aconteceu, os suspeitos voltam a ser 5 outra vez. 4, doutor Monteiro, 4. Eu estou mesmo demais para estrangular os outros. Eu não acertaria nem com a garganta da vítima. Isso não pode ter sido isso, doutor Monteiro. Porque nenhum cadáver cai sozinho da cama. De mais a mais, Paulo disse que ouviu um barulho na janela, não se lembra? Pode ter sido coincidência. Não sei, mas creio que seu marido tem razão. Fernanda podia já estar morta quando caiu no chão. Inclusive, alguém poderia tê-la encontrado morta naquele momento. E ao tocar no corpo... Isso. Não é? Alguém entrou no quarto e ao vê-la estrangulada... Foi você, Elizabeth. O quê? Se foi, conte a verdade. Não, Paulo. Eu juro que eu não entrei naquele quarto. Eu estava dormindo. Mas, será que vocês não me acreditam? Eu estava dormindo. Paulo, creio que você tem uma ideia brilhante. Noto isso nos seus olhos. Diga-nos em que está pensando. Ou prefere falar em particular comigo? Não, senhor Arthur, eu não tenho nenhuma ideia. Eu não tenho... Com licença, eu vou pegar outro copo de uísque. O que foi, doutor Monteiro? Está olhando atrás do balcão. Venha ver uma coisa, Arthur. Que curioso. O quê? Que jarro é esse? É um jarro de flores vazio. Catarina deixou aí embaixo do balcão até que... Era essa? Está molhado? Era isso que eu estava vendo, Arthur. Está cheio de uísque no fundo. Pelo menos 2 garrafas de uísque. Alguém jogou copos e copos de uísque aí dentro para fingir que bebia enquanto observava tudo com a maior lucidez possível. Alguém que não está bêbado e representou uma comédia. Não é verdade, Paulo? Ali está o assassino, meus queridos inimigos. Foi Paulo quem matou minha mulher e minha cunhada. Sim, Arthur. Pode guardar essa arma. Eu não faço intenção de reagir. Fui eu quem matou seu cunhado. Mas por que você... É uma longa história, doutor. Prefiro contá-la para a polícia. Enganei-os, hein? Vocês pensavam que eu estava bêbado. Eu nunca estive tão sóbrio na minha vida. Não podia beber para agir com segurança. Pensei ter cometido um crime perfeito. Mas fui traído por esse jarrão cheio de uísque. Catarina já foi chamar a polícia. Felizmente a chuva parou. Fale, Paulo. Também foi você que matou minha mulher e me deu aquele tiro nas costas? Foi você, demônio! Calma, Arthur, calma. Vamos esperar pelas autoridades. Então Paulo fará uma confissão completa. Olha que, para dizer a verdade, estou ansioso por saber como foi que ele conseguiu estrangular Fernanda sem se afastar do bar. Por mais sóbrio que estivesse. Ai, graças a Deus, patrão. Eu acabei encontrando Haroldo. Aqui está ele. A chuva o afastou da calçada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Então é verdade que houve outro crime nesta casa e que já encontraram o assassino? É verdade, seu guarda. Eu resolvi confessar. Antes de mais nada, porém, eu peço que desarme o senhor Arthur. Não me agrada contar a minha história diante de um cano de revólver. Não, Paulo. Não atirarei em você. Basta-me a sua confissão. Aqui tem a minha arma, senhor guarda. Muito obrigado, doutor.
Comigo realmente estará melhor. E agora, meu senhor, diga o que tem a dizer. O que tenho a dizer é muito simples. Confessei o crime apenas para atrair a polícia. Para não ser assassinado. Eu descobri a verdade, mas fiquei com medo desse revólver. Na realidade, foi o senhor Arthur Sanches quem matou a mulher e a cunhada. Maldito! Eu devia desconfiar disso. Mas você não tem provas. Você não sabe. Quietinho aí, doutor. Que força, uma força dos diabos. Agora está bem seguro e algemar. O senhor se engana, senhor Arthur. Eu sei de tudo. Deixei de beber esta noite para ficar com o espírito lúcido e ver se descobri o mistério. Sua cunhada já me falara das suas suspeitas. E o senhor bem sabe que ela suspeitava de que o senhor tivesse assassinado a esposa, ferindo-se em seguida. Mas tal coisa não podia acontecer, é claro. Foi então que eu vislumbrei a verdade. E qual é a verdade? Na noite do primeiro crime, foi Dona Aurora quem alvejou o marido nas costas depois de uma discussão violenta. Mesmo ferido, ele arrebatou-lhe a arma das mãos e matou-a com um tiro no coração. Em seguida, limpou o cabo do revólver com um lenço, atirando a arma pela janela. Para evitar o escândalo e a prisão, inventou a história de que alguém o alvejara pela janela. Como foi que descobriu? Não houve testemunhas. Sim, é verdade. Eu matei a Aurora, mas em legítima defesa. Mas o mesmo não aconteceu com sua cunhada, senhor Arthur. Este foi um crime premeditado. Não fui eu. Eu não podia ter estrangulado Fernanda. Tenho um álibi. Estava na varanda quando o corpo caiu da cama. Pois é, mas acontece que Dona Fernanda já estava morta quando seu corpo tombou no soalho. Refletindo, acabei encontrando a chave do mistério. E agora posso reconstituir este novo crime com tanta perfeição como reconstituí o outro. No hospital, enquanto convalescia de seu ferimento, o senhor planejou a morte de sua cunhada para ficar único herdeiro da fortuna de sua esposa. Ao sair, então, convidou-nos a todos os prováveis suspeitos do primeiro crime, para uma reunião nesta casa. Entre os convidados estava Dona Fernanda. Sua ideia era matá-la e pôr a culpa em cima de um inocente. Mas eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não podia. Não foi preciso isso. A própria Dona Fernanda facilitou-lhe o serviço. Quando lhe disse que queria falar com o senhor em particular, cavou a própria sepultura. Sua cunhada sempre suspeitou do senhor e já estava convencida da sua culpabilidade. Foi isso que lhe disse a sós no quarto dela. Mas o senhor, esperto como é, já esperava pela acusação. E ao ir ao encontro dela, levou uma corda com que a estrangulou. Mentira! Depois disso eu ainda falei com ela no corredor. Catarina ouviu. Despedi-me dela. O senhor despediu-se de um cadáver. Ninguém ouviu a voz de Dona Fernanda, mas apenas a sua. Ela já estava morta quando o senhor saiu para o corredor e fez aquela cena teatral, falando sozinho. Dona Fernanda estava morta sobre a cama, enrolada numa corda, cuja outra ponta o senhor atirou pela janela. Compreendem o truque? Você quer dizer que ele desceu a varanda depois disso e foi puxar a ponta da corda pendente da janela? Exato. A corda se soltou então e ele recolheu-a, tirando-a para o canto da varanda, onde, aliás, a encontramos. Foi isso mesmo. Nesse momento, nós o chamamos e ele subiu conosco até o local do crime. Bom, mas peraí. E o barulho que ouvimos na janela do quarto? Ouvimos perfeitamente a janela bater. Está claro, não está? Ao roçar a janela, a corda fez um barulho bastante forte para ser ouvido lá embaixo. Foi isso que nos enganou. Não foi assim, senhor Arthur? Não foi assim que o senhor matou sua cunhada? Ele não precisa responder. Está na cara. Vou levá-lo para a delegacia. Leve-o sim. Acabaram-se as suspeitas. E agora... por favor, Catarina. Eu estou com a garganta seca. Traga-me um copo, gelo e uma garrafa de uísque. Agora eu já posso beber.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Os Cinco Suspeitos. Estiveram em cena os seguintes artistas. Orlando Melo foi Gilson, Nelly Amaral, Fernanda, Nilton Barros, Dr. Monteiro, Neida Rodrigues, Elizabeth, Wilson Marcos, Paulo, Laio Júnior, Guarda, Carmen Sheila, Catarina, Carlos Leão, Arthur. Locução de Aurélio de Andrade, com a contra-regra de Geraldo Cruz. Controle técnico de Manuel Coutinho, sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de Rádio-Teatro José Valuzzi. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.